No vídeo anterior, nós vimos situações em que nós encontramos raízes quadradas e raízes cúbicas mentalmente, com uma simples tentativa. Por exemplo, raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Ok, mas e como que a gente faz com aqueles números muito grandes, com valores difíceis de serem descobertos assim mentalmente? Ou ainda, se eu quero ter certeza, como que eu posso fazer de uma forma simples? Bom, essa forma mais simples e mais segura é o cálculo de raiz através da decomposição de fatores primos. Vou explicar primeiramente no caso da raiz quadrada e depois da raiz cúbica. É muito parecido. Então vamos lá no primeiro caso. Cálculo de raiz quadrada por decomposição em fatores primos. Vamos analisar aqui com atenção? Primeiro exemplo. Primeiro exemplo, nós temos que descobrir a raiz quadrada de 1.600. Ou seja, qual número que vezes ele resulta em 1.600? Ah, Isabela, eu já sei um aqui, posso testar? Pode, mas é muito importante você aprender esse método, tá? Em muitas situações, só ele vai te ajudar. Ou você fica fazendo várias multiplicações e fazendo tentativas, perdendo muito tempo. Então, a decomposição em fatores primos consiste em dividir o número até você chegar no número 1. E você só pode dividir por números primos, começando sempre do menor número primo que você puder. E assim você vai aumentando os números primos de acordo com a necessidade. Então, 1.600, qual que é o primeiro número primo que pode ser divisível aqui? O 2, não é? Então, 1.600 dividido por 2, 800. Divide por 2 de novo, 400. Divide por 2 de novo, 200. Divide por 2 de novo, 100. Divide por 2 de novo, 50. Por 2 de novo, 25. Agora você vai parar de dividir por 2. Porque não dá mais para dividir por 2, porque o 25 é ímpar. Agora você vai tentar o próximo número primo, que é o 3. Não dá, né? 25 dividido por 3 não dá. Agora sim que você vai tentar o 5, tá? E dá certo, ó. 25 dividido por 5, 5. Dividido por 5 de novo, 1. Então, você vai chegar no que eu disse, ó. Você vai decompor o número, o radicando do qual você quer descobrir a raiz, ó, até chegar no 1. Ok? Bom, esses foram os fatores primos utilizados. Qual é a regra aqui agora? Você vai agrupar de 2 em 2. Por que de 2 em 2? Porque é uma raiz quadrada. Então, toda vez que você for extrair a raiz quadrada, você vai agrupar de 2 em 2, porque o índice da raiz quadrada é o número 2. Ele não está escrito aqui, mas vocês sabem que é 2. Então, eu vou agrupar, ó. 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao quadrado e 5 vezes 5 é o mesmo que o 5 ao quadrado. Isabela, eu não posso agrupar todos os 2 de uma vez e colocar 2 elevado a 6? Não, não pode. Tem que agrupar de 2 em 2 pelo fato da raiz ser quadrada. Isabela, eu posso misturar 2 com 5? Não, porque não dá para você colocar as duas bases elevadas ao quadrado juntas, já que é uma de cada número primo. E o que você faz aqui na sequência? Observe só. Você vai agrupar todos esses números aqui dentro de um único radical. Veja só, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Você vai agrupar todos aqui. E aí, o que vai acontecer? Como o índice aqui é 2, vocês se lembram disso, porque é uma raiz quadrada, eles vão se anular. Então, esse 2 vai anular com esse 2, vai anular com esse 2, anula esse 2 e anula esse 2. E quando eles se anulam, o radical desaparece. O símbolo da raiz desaparece. E aí, esses números que sobram na base, eles vão ser multiplicados para nós chegarmos na nossa resposta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Observe.
2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. São os mesmos números que nós agrupamos e anulamos. 2 vezes 2, 4 vezes 2 vezes 5. 4 vezes 2, 8 vezes 5, 40. Quem quiser multiplicar aqui de uma vez, fique à vontade. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. O importante é chegar nesse resultado. Então, a raiz quadrada de 1.600 é 40. Se você fizer 40 vezes 40, quanto que vai dar? 1.600. Então, uma regrinha aqui, ó. Para encontrar a raiz quadrada, deve-se agrupar os fatores primos de 2 em 2. Vamos ver um segundo exemplo, porque um é pouco e 2 é bom. Raiz quadrada de 3.025. Qual número, então, que vezes ele resulta em 3.025? Vamos começar a fatoração. Vou dar um zoom aqui na nossa fatoração, ó. 3.025 não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, dá para dividir por 5, então começa por ele. E aí, dividindo por 5, eu chego em 605. Dividindo por 5, dá 121. Agora, não dá mais para dividir por 5. Então, você vai testar um novo número primo, que seria o 7. Também não dá. Agora, só o 11 que dá. 121 dividido por 11 é 11, dividido por 11 é 1. Se necessário, faça uma revisão dos números primos, ok? São números que só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, aqui, como eu havia explicado no exemplo anterior, nós vamos agrupar de 2 em 2. Então, 5 elevado a 2 e 11 elevado a 2. O que nós fazemos com esses valores agrupados? Nós colocamos dentro do radical para extrair a raiz. Então, aqui vai cortar e aqui vai cortar. Sai 5 vezes 11, que é 55. Então, a raiz quadrada de 3.025 é 55. Se você tirar a prova e fizer 55 vezes 55, você vai chegar em 3.025. Só que se você fizer todos esses cálculos aqui com muita atenção, não precisa tirar a prova. Com certeza você vai chegar ao resultado certo. Vamos agora ao cálculo de raiz cúbica por decomposição em fatores primos. Se é um cálculo de raiz cúbica, nós teremos um pequeno detalhe de diferença. Nós vamos fatorar do mesmo jeito, só que aqui, como vocês podem observar, nós vamos agrupar os números primos de 3 em 3. Vamos ao primeiro exemplo. Raiz cúbica de 216. Então, qual número que multiplicado por ele, vezes ele, dá 216? Vamos fatorar? 216 dividido por 2 é 108. Dividido por 2 é 54. Dividido por 2 é 27. Agora, divide por 3, porque o 2 não dá mais. Que dá 9. Divide por 3, que dá 3. Divide por 3, que dá 1. Como é uma raiz cúbica, veja o índice 3. Nós vamos agrupar de 3 em 3. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é o mesmo que 2 elevado a 3. E 3 vezes 3 vezes 3 é o mesmo que 3 elevado a 3. Observe como que esses números serão agrupados dentro da raiz. A raiz é cúbica, porque ela é cúbica, olha, então você mantém o 3 aqui. Nós vamos agrupar o 2, né, e o 3. 2 ao cubo, que foi o que nós agrupamos aqui, e 3 ao cubo. Eles vão cortar. Nós iremos retirar o 2 vezes o 3. Sempre sai se multiplicando, tá? 2 vezes 3, 6. Então, a raiz cúbica de 216 é 6. Vamos ao último exemplo. Raiz cúbica de 8.000. Vamos fatorar? Divide por 2 dá 4.000. Assim sucessivamente, vai dividindo por 2, até não dar mais. Chegou aqui, não deu por 3, então passa para o 5. Então, vai dividindo por 5 até chegar no 1. Chegou aqui, você vai agrupar de 3 em 3. Então, agrupou esses 3, agrupou esses 3 e agrupou esses 3. Nós pegamos esses valores e colocamos como radicando aqui. Todos vão cortar e o radical será eliminado. Então, fica 2 vezes 2 vezes 5.
2 vezes 2 é 4, vezes 5, 20. Então, a raiz cúbica de 8.000 é 20. Isso significa que 20 vezes 20 vezes 20 é 8.000. Então, a regra que nós retiramos aqui para o cálculo de raiz cúbica é a seguinte. Para encontrar a raiz cúbica, deve-se agrupar os fatores primos de 3 em 3.